Olá, queridos! Tudo bem? Por aqui Diego Dias, professor de linguagens, hoje falando da parte de língua portuguesa e literatura, olhando para o nosso objetivo maior, que é justamente a sua prova do Enem. Bom, se você vai para essa prova achando que você vai sentar justamente a sua cadeira e começar a resolver questões na prova de linguagens apenas de interpretação de texto, começar a alocar diversos textos e conseguir chegar à opção correta, você está muito enganado. A prova de linguagens hoje é um verdadeiro desafio e esse desafio você consegue lidar melhor com ele por meio de uma prática. E quando a gente fala em prática, vinculada à prática textual, é um conhecimento global de todo e qualquer tipo de texto e todo e qualquer gênero textual. Para isso, é fundamental que você esteja familiarizado com diversas perspectivas textuais, seja um texto didático, seja um texto jornalístico, seja um texto literário, ou aqueles que talvez você não dê a extrema importância que ele merece, que a gente está falando aí no caso de letra de música, tirinha, algumas charges, análise de gráfico e de tabela, que muitas vezes você acaba achando que vai ficar apenas na prova de naturezas ou na prova de matemática e acaba por contemplar um dado extremamente importante para que você consiga chegar à sua opção correta. Em outras palavras, a gente tem que estar preparado para tudo, para qualquer tipo de texto, para que você consiga o sucesso no dia da sua prova. E pensando nisso, eu selecionei justamente uma questãozinha do Enem que traz um texto híbrido, traz uma charge, e para que a gente tenha um bom entendimento desse processo textual, para que a gente consiga observar de fato o que esse texto traduz linguisticamente para o seu falante, a gente tem que prestar atenção justamente nesse ponto de inserção dos elementos não verbais, ou seja, imagens, desenhos, gesticulações, com os elementos verbais, ou seja, as palavras que compõem esse texto. E quase sempre, anota o que eu vou te dizer, em um texto híbrido ou num texto não verbal, a dica, o ponto-chave da questão estará justamente nesse elemento visual. Vamos acompanhar comigo? Eu separei, dentro dessa perspectiva, uma questãozinha do Enem de 2016, da prova azul, segunda aplicação, questão de número 126. Vejamos. Como disse para vocês, a apresentação de um texto híbrido em que a gente consegue perceber uma espécie de um desenho de pulmão formado aí propositalmente por árvores e dentro desse pulmão a gente percebe ali dois elementos, duas frases verbais. A primeira consiste em uma pergunta: quer continuar a respirar? Pergunta de fato bastante incisiva que tenta te atingir. Tenta olhar para você, leitor dessa charge, e tenta de fato te persuadir a um processo de reflexão. Logo abaixo, temos outro elemento não verbal, uma outra frase verbal, que diz: comece a preservar. Ou seja, a partir da mistura desses elementos verbais e não verbais, temos aí a composição técnica de um texto. A partir disso, vamos para a questão, vamos ver o enunciado e tentar olhar para as opções e, de fato, acertar em cheio no que a proposta do texto e da questão espera da gente. Vamos lá. A questão diz o seguinte: a importância da preservação do meio ambiente para a saúde é ressaltada pelos recursos verbais, palavras, e não verbais, os visuais, utilizados nessa propaganda da SOS Mata Atlântica. No texto, a relação entre esses recursos. Então vejamos. Logo no início do enunciado, no primeiro período, na primeira sentença, temos uma certa contextualização. É uma propaganda, é uma peça publicitária do SOS Mata Atlântica que tenta te persuadir. E justamente no segundo período, temos o comando da questão. E o comando da questão ele é bem claro, ele versa sobre a relação. Veja bem essa palavra, a relação entre os recursos verbais e não verbais que compõem a perspectiva textual. Vejamos as opções. Letra A. Essa relação entre os recursos condiciona o entendimento das ações da SOS Mata Atlântica. Letra B. Estabelece contraste de informações na propaganda. Letra C. É fundamental para a compreensão do significado da imagem.
Letra D. Oferece diferentes opções de desenvolvimento temático. Ou letra E. Propõe a eliminação do desmatamento como suficiente para a preservação ambiental. Vejamos, fiz aqui algumas anotações justamente sobre essa perspectiva de texto híbrido dentro dessa perspectiva da questão do Enem que é apresentada. Texto híbrido, você já sabe que eu tenho que observar os recursos verbais e, claro, os não verbais. O que há de importante, o que há de relevante nessa questão enquanto palavra, enquanto recurso verbal? Podemos destacar a própria pergunta, que tem como objetivo te persuadir, propor uma reflexão para que você mesmo mude algumas condutas, cobre algumas condutas dentro da sociedade, e duas palavras extremamente relevantes, pensadas numa perspectiva textual que de fato fazem sentido dentro dessa peça publicitária. E essas palavras são justamente respirar e preservar. Dois verbos extremamente significativos para o entendimento desse texto. Só que o recurso verbal não basta. A questão pede uma relação, justamente um polo de chamar um para perto do outro. E quando a gente olha para os recursos não verbais, a gente percebe justamente um pulmão formado por árvores. Vejam a relação. Um pulmão formado por árvores, relacionado, claro, ao verbo respirar, justamente pelo órgão humano, e o aspecto da preservação ambiental sendo evidenciado por essas árvores que formam o pulmão. Quando a gente volta justamente para a questão, olhando mais uma vez para o texto, entendendo justamente a sua perspectiva, a gente valoriza de novo o comando da questão, o enunciado que vai te dizer tudo, já que ele pede a relação entre esses elementos verbais e não verbais. A letra A está falando que ele condiciona o entendimento das ações da SOS Mata Atlântica. De fato, não há um entendimento das ações. Há apenas uma tentativa de te persuadir. Você, como leitor dessa charge, conseguir mudar a sua perspectiva por um processo de reflexão. Então, essa letra A está fora. A letra B fala que estabelece um contraste de informações. Onde que a gente percebe um contraste? Onde que a gente percebe uma antítese dentro dessa propaganda? De fato, não há. Os dois recursos, tanto verbal quanto não verbal, eles são complementares e não estabelecendo um contraste entre eles. Então, essa letra B também está fora para a gente. A letra C diz que é fundamental para a compreensão do significado da imagem. Perfeitinho. Ela está dizendo que para entender bem um texto híbrido, eu preciso relacionar a compreensão do significado das palavras com a imagem. Questãozinha, por enquanto, mais significativa dentro das opções. Vamos deixar guardadinha, mas não vamos ser ingênuos. Vamos olhar para as próximas opções para que a gente não caia aí na gafe de marcar precipitadamente uma questão que pode ser uma pegadinha. A letra D fala que oferece diferentes opções de desenvolvimento temático. O tema é um só: preservação ambiental. E a partir da ligação desses recursos visuais e verbais, a gente tem, portanto, um entendimento temático que é único, a questão da própria preservação ambiental. E a letra E fala que propõe a eliminação do desmatamento como suficiente para a preservação ambiental. Essa palavra suficiente faz com que a letra E seja errada. A questão apenas da eliminação do desmatamento não é suficiente para a preservação ambiental. A gente tem aí como inferência que outras posturas, outras práticas também devem entrar em vigor para que a gente tenha essa questão da preservação ambiental colocada em prática. O que configura, portanto, aquele nosso pensamento, aquele nosso raciocínio de que a letra C seria justamente o gabarito, a resposta correta para essa questão. Galera, questãozinha típica da sua prova, em que por meio de elementos não verbais, aqui hoje numa charge, mas poderia ser numa tirinha, numa escultura, num quadro, justamente a percepção, as minúcias, o detalhe desses elementos pode e vai ser fundamental para o seu resultado de sucesso. E essa questão foi além. Ela ainda falou da relação do verbal com o não verbal, nesse processo de que um deve complementar o outro para o entendimento pleno do texto. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Bons estudos e um beijo grande. Tchau, tchau.
Tchau!